No coração pulsante da selva da Guatemala, Tikal se ergue como um enigma maia, envolto em mistério e lendas ancestrais. Suas pirâmides monumentais, algumas com mais de 70 metros de altura, permanecem escondidas sob o verde denso, como sentinelas silenciosas de um passado glorioso. Por séculos, essa metrópole ficou oculta, guardando segredos de reis poderosos, astrônomos visionários e rituais sagrados realizados sob a luz das estrelas. Tikal foi um dos maiores centros urbanos da civilização maia, abrigando até 100 mil habitantes em seu auge, entre os séculos IV e IX. Mas, apesar de seu esplendor, Tikal também conta a história de um colapso misterioso, um abandono repentino que deixou a cidade para ser engolida pela floresta. Descoberta apenas no século XIX por exploradores ocidentais, Tikal ainda hoje surpreende arqueólogos com túneis secretos, tumbas reais e artefatos enigmáticos. Neste vídeo, vamos explorar as ruínas de Tikal, subindo templos, caminhando por praças antigas e desvendando 10 curiosidades arrepiantes sobre sua ascensão e queda. Prepare-se, a aventura começa agora, entre sombras, lendas e o eco dos antigos maias. Tikal foi um centro de poder maia por quase 1000 anos, florescendo no coração da selva da Guatemala. Abrigava dezenas de milhares de pessoas que viviam em casas de pedra e palha, organizadas em bairros ao redor das grandes praças e templos imponentes. O cotidiano era marcado por mercados movimentados, cerimônias religiosas e jogos de bola, enquanto artesãos produziam cerâmicas, tecidos e esculturas detalhadas. A arquitetura de Tikal impressiona até hoje. Seus templos foram construídos com precisão, alinhados com o solstício e o movimento dos astros, demonstrando o profundo conhecimento astronômico dos maias. Os habitantes mantinham uma relação sagrada com a selva ao redor, utilizando plantas medicinais, respeitando os animais e acreditando que os deuses habitavam a floresta. Com o tempo, a cidade foi abandonada e engolida pela selva, tornando-se lenda entre os habitantes locais. Só no século XIX, exploradores redescobriram Tikal, revelando apenas uma fração de sua verdadeira extensão. Milhares de estruturas ainda permanecem enterradas, esperando para serem reveladas. A selva, densa e misteriosa, ainda guarda a maior parte dos segredos de Tikal, protegendo a memória de um povo que viveu em harmonia com a natureza. No coração da floresta da Guatemala, Tikal se ergue como um testemunho do engenho e da ambição dos maias. Suas pirâmides monumentais, construídas entre os séculos IV e IX, funcionavam como escadas simbólicas para os deuses e como centros de poder político e religioso. O Templo I, ou Templo do Grande Jaguar, com quase 50 metros de altura, foi erguido por volta do ano 732 pelo rei Djazal Chancawil I, em sua própria homenagem. Dentro do templo, arqueólogos encontraram uma tumba ricamente decorada com jade, conchas e cerâmicas, revelando o prestígio e a riqueza dos governantes maias mesmo após a morte. Do topo do Templo IV, o mais alto de Tikal, a vista se estende por quilômetros de selva, revelando outros templos que despontam como ilhas de pedra em um mar verde. As estelas e monumentos espalhados pelo sítio registram feitos de reis, guerras e alianças, reafirmando o papel dos governantes como intermediários entre homens e deuses. Tikal era, literalmente, uma ponte entre o mundo terreno e o cosmos. Suas pirâmides foram projetadas para se alinhar com eventos astronômicos, reforçando a conexão sagrada entre o povo maia e o universo. Até hoje, as pirâmides de Tikal inspiram respeito e fascínio, guardando segredos de uma civilização que dominou a arte, a ciência e o mistério das estrelas. Os maias eram astrônomos brilhantes, alinhando templos com eventos celestes como solstícios, equinócios e até eclipses. Eles observavam atentamente o movimento do Sol, da Lua
de Vênus e de outras estrelas, registrando padrões que influenciavam toda a vida em Tikal. O complexo Mundo Perdido funcionava como observatório, marcando solstícios e equinócios com precisão. Os sacerdotes subiam às plataformas para observar o nascer do Sol em pontos específicos do horizonte, prevendo mudanças de estação e datas sagradas. O calendário maia, um dos mais avançados do mundo antigo, permitia prever estações, eclipses e até ciclos de Vênus. Esses registros eram essenciais para a agricultura, festivais religiosos e para legitimar o poder dos governantes, que se apresentavam como intermediários entre o céu e a terra. Tikal era um reflexo da ordem celestial na Terra. A disposição dos templos imitava constelações e trajetórias de astros, reforçando a conexão sagrada entre a cidade e o cosmos. Os maias utilizavam instrumentos como o gnomon, estelas e observatórios de pedra para medir sombras e alinhar construções. O domínio dos astros era vital para a sobrevivência, a agricultura e a autoridade da cidade, tornando Tikal um verdadeiro centro de sabedoria celeste. Tikal guarda inscrições em estelas, templos e até códices, usando a complexa escrita maia, um dos sistemas mais sofisticados da Mesoamérica. Essa escrita combinava símbolos fonéticos e ideogramas, permitindo registrar nomes, datas, eventos e até conceitos abstratos. Por séculos, esses glifos foram um mistério. Por exemplo, o símbolo Adjal indicava o governante, enquanto Katun marcava ciclos de tempo de 20 anos. Avanços recentes permitiram decifrar histórias de dinastias, batalhas, rituais religiosos e até alianças políticas. Ainda há muitos glifos indecifrados, fragmentos de uma linguagem que desafia estudiosos até hoje. Cada peça perdida representa um pedaço da história humana que pode nunca ser recuperado. Cada novo símbolo decifrado revela mais sobre a vida cotidiana, crenças e organização social dos maias. Símbolos de milho, jaguares e eventos celestes mostram a importância da agricultura, da realeza e da astronomia para Tikal. O trabalho de decifração continua, reunindo especialistas do mundo todo em busca de respostas. Cada descoberta nos aproxima do passado de Tikal, revelando a genialidade e o legado dos maias através de sua escrita enigmática. Tikal não era apenas um centro cerimonial, mas também um palco de intensas disputas políticas e militares. Ao longo dos séculos, a cidade enfrentou guerras sangrentas, como a famosa rivalidade com Calakmul, uma das maiores potências maias. Essa disputa ficou marcada por batalhas épicas, como a derrota de Tikal, em 562 d.C., quando o rei Wakchan Kawil foi capturado e sacrificado, dando início ao chamado Hiato de Tikal. Durante esse período, a cidade ficou subjugada e perdeu influência, mas não para sempre. Alianças estratégicas também moldaram o destino de Tikal. A relação com Teotihuacan, por exemplo, trouxe não só apoio militar, mas também influências artísticas e arquitetônicas, visíveis nos templos e máscaras de pedra. Tikal era um ator-chave em uma rede geopolítica vibrante, formando alianças com cidades como Yaxá e Copan para equilibrar o poder regional. Personagens como Jassal Chan Kawil, que reconquistou Tikal em 695 d.C., e Lady Six Sky, que fortaleceu alianças dinásticas, foram fundamentais para a recuperação e prosperidade da cidade. O destino de Tikal mudava com batalhas, casamentos reais e pactos diplomáticos, mostrando como conflitos e alianças definiram a história dessa poderosa cidade maia. Como Tikal prosperou em meio à selva. O segredo estava em seu avançado sistema hidráulico, uma verdadeira obra-prima da engenharia maia. Os maias construíram canais de pedra e calçadas inclinadas para captar cada gota de chuva das intensas tempestades tropicais.
A água era cuidadosamente direcionada das praças e telhados para grandes reservatórios escavados no solo, revestidos com argila para evitar infiltrações. Esses reservatórios, alguns com capacidade para milhões de litros, garantiam o abastecimento durante longos períodos de seca. O sistema permitia uma alta densidade urbana, pois distribuía água para casas, áreas cerimoniais e até para a irrigação de hortas. A água era retirada por meio de degraus e rampas, facilitando o acesso para toda a população, inclusive em épocas de escassez. Inovações como filtros de areia e sistemas de decantação ajudavam a manter a água limpa, reduzindo doenças e melhorando a qualidade de vida. O sistema hidráulico era a espinha dorsal da cidade, sustentando a agricultura, a saúde e o crescimento populacional. A engenhosidade maia transformou desafios ambientais em vantagens, tornando Tikal um dos centros urbanos mais impressionantes do mundo antigo. No final do século IX, um silêncio profundo caiu sobre Tikal. As grandes construções cessaram. As inscrições pararam de ser gravadas e as praças antes vibrantes ficaram vazias. A cidade, que já foi um dos centros mais poderosos da civilização maia, foi gradualmente abandonada, engolida pela floresta e pelo tempo. Diversas teorias tentam explicar esse desaparecimento misterioso. Muitos estudiosos apontam para a degradação ambiental causada pelo desmatamento intenso e pela agricultura excessiva, que levou à erosão do solo e à escassez de recursos. A superpopulação agravou a crise, pressionando ainda mais os recursos naturais. Guerras constantes entre cidades-estado maias enfraqueceram a sociedade, enquanto doenças se espalhavam rapidamente em meio à instabilidade. Não foi um único evento, mas uma tempestade perfeita de crises ambientais, sociais e políticas que tornou a vida em Tikal insustentável. Em poucas décadas, a selva densa tomou conta do que restou, ocultando templos e palácios sob um manto verde e misterioso. O mistério do desaparecimento de Tikal ainda intriga arqueólogos e historiadores. Cada descoberta revela novas pistas, mas também levanta novas perguntas sobre o destino da cidade e as consequências para toda a civilização maia. O colapso de Tikal marcou o início de uma era de declínio para outras cidades maias, mudando para sempre o curso da história na Mesoamérica. O enigma permanece envolto pela floresta e pelo tempo, esperando para ser desvendado. Após quase 1000 anos esquecida, Tikal foi redescoberta em 1848 por exploradores guiados por relatos locais. Os primeiros visitantes encontraram templos colossais, cobertos de vegetação, fascinando o mundo. Escavações sistemáticas só começaram no século XX, revelando a grande praça e tumbas reais. O trabalho árduo dos arqueólogos trouxe à luz tesouros e histórias há muito ocultos. Tikal voltou a ser símbolo do mistério e da grandeza maia. Tikal ganhou fama mundial ao aparecer em Star Wars, Uma Nova Esperança, como a base rebelde em Yavin 4. A cena dos templos emergindo da selva marcou gerações e atraiu fãs de todo o mundo. O local se tornou um cruzamento entre história antiga e cultura pop. Turistas visitam Tikal tanto pela arqueologia quanto pelo cinema. A magia de Tikal é universal e atemporal. Hoje, Tikal é patrimônio mundial da Unesco, protegida no coração de um parque nacional repleto de biodiversidade. Novas tecnologias, como o LIDAR, estão revolucionando a arqueologia, revelando milhares de estruturas ocultas sob a selva. Descobertas recentes mostram que Tikal era muito maior e mais complexa do que se imaginava. A cidade continua a surpreender, reescrevendo a história maia. Visitar Tikal é mergulhar em história e natureza selvagem. Mesmo na era moderna, Tikal ainda guarda segredos esperando para serem descobertos.
Ao deixarmos Tikal, levamos o eco de uma civilização extraordinária, marcada por genialidade e mistério. Seu legado vive na floresta, nos arqueólogos e em todos que a visitam. Tikal nos lembra da dança frágil entre civilização e natureza. Se esta jornada despertou sua curiosidade, inscreva-se no canal e compartilhe sua descoberta favorita nos comentários. Até a próxima aventura!